Mas você não deu. Você continuou com preguiça de levantar da cama. E naquele grande dia será cobrado de você. Porque aquela pessoa se desviou. O porquê que aquela pessoa se suicidou. Por que aquela pessoa entrou nas drogas? Será por sua culpa. Porque você não pregou na hora que ela estava mais precisando. Então, Paulo, ele também vai falar do capacete da salvação. Naquele tempo, os romanos usavam um capacete para quê? Para proteger a cabeça. Porque a cabeça também é uma parte muito sensível do corpo. Porque se atingisse a cabeça, você morreria. Teria um traumatismo craniano ou uma hemorragia no cérebro. Então assim os soldados romanos usavam um capacete para se proteger. Se ele caísse e batesse a cabeça, ele conseguiria proteger a cabeça. E na guerra você sabe que além de ter espadas, também tinha flechas. Então ali conseguiria proteger ao máximo a cabeça. Glória a Deus. O capacete da salvação é o que nós precisamos hoje em dia. Porque Satanás, ele vai enviar muita coisa na sua mente para você parar, para você desistir. Então o capacete da salvação vai ser usado contra Satanás. Glória a Deus. Amém. Enquanto você estiver usando o capacete da salvação, Satanás, ele não vai conseguir te atacar. Oh, glória, eu creio. Deus. Mas enquanto você não tiver nenhuma dessas peças de armadura, Satanás, você vai ver, ele vai ver que você está sensível. Você está fragilizado. E por isso ele consegue atacar muitos crentes hoje em dia. Aleluia, Jesus. Porque ele pode ir para a igreja, ele pode participar de qualquer culto, de todos os cultos da semana. Ele pode estar com a Bíblia debaixo do braço, mas o que precisa mesmo é da armadura de Deus. Aleluia. Mesmo fazendo qualquer tipo de coisa, se ele não tiver com a armadura de Deus, ele é fácil de ser derrotado. Aleluia, Jesus. E hoje em dia, Satanás, ele está conseguindo acabar com muitos cristãos. Porque esses cristãos hoje em dia não estão usando mais a armadura de Deus. E ali, Paulo, ele também fala sobre o escudo da fé. Naquele tempo, o escudo, ele era usado para se proteger. O escudo, ele tinha mais ou menos 1 metro, que daria para proteger o soldado atrás dele. Antes do soldado irem para a guerra, eles pegavam aquele escudo feito de madeira, molhavam na água, e ali o escudo, como ele era feito de madeira, ele absorvia aquela água. E quando eles iam para a guerra, o inimigo, praticamente todas as vezes, usavam flechas com fogo e com veneno na ponta, sabe? E ali, quando eles atiravam e as pessoas, os soldados, estavam com escudos, mesmo que a flecha atingisse aquele escudo, o fogo iria apagar, porque aquele escudo tinha absorvido água. E também não atingiria aquela pessoa e não mataria aquela pessoa por causa do veneno letal. É a mesma coisa hoje em dia. O escudo da fé. Sua fé tem que absorver mais ainda. Porque se você não tiver, a Bíblia diz que enquanto você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. A fé é um dos mandamentos oficiais na vida do crente. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que você pode ter a menor fé possível. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequena. Mas se você plantar um grão de mostarda, depois de um tempo, a árvore ela vai ser grande. Porque se você for ver um grão de mostarda, ela cresce muito quando floresce. É a maior árvore.
Então nossa fé ela tem que ser fortalecida com Deus. E aí, os soldados, eles usavam um escudo que por absorver água, o fogo se apagava. É isso que nós precisamos, fé. Porque enquanto você tiver fé em Deus, enquanto você tiver fé em Jesus, Satanás, ele não vai ter como te derrubar. Precisamos de fé hoje em dia. Porque Satanás, ele está derrubando muito crente por falta de fé. Muito crente está falando, mas eu não acredito mais que Jesus vai voltar. Passaram-se séculos, décadas e ele não voltou. Meus irmãos, enquanto você estiver despreparado, enquanto o mundo estiver festejando, como a Bíblia diz, foi quando Jesus disse que o arrebatamento seria como nos tempos de Noé. As pessoas festejando, casando, dando-se em casamento, bebendo, indo pra festa, nos baile funks, como tem muito hoje em dia, em festa, bebendo, festejando com os amigos. É aí que Jesus volta. Porque o povo vai estar despreparado. Muito crente fala hoje em dia, eu estou me preparando para subir com Deus. Meu irmão, se tu estiver se preparando quando Jesus voltar, tu fica e ele leva a igreja. Porque você não tem que estar se preparando, você tem que estar preparado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque você não sabe nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aleluia, verdade. Você não sabe se ele vai vir agora, nesse instante, nesse momento, neste milésimo de segundo. Você não sabe se ele vai vir à meia-noite. Você não sabe se ele vai vir amanhã. Você não sabe o ano, nem a data, nem o dia, nem o minuto que Jesus volta. Então você não tem que estar se preparando, você tem que estar preparado. Para que quando Jesus vir, você vá com ele. Glória a Deus, aleluia. Porque se você ficar, meus irmãos, não vai ser pouca coisa não. Os que ficarem, os crentes que ficarem vai sofrer. Porque o anticristo, ele vai vir com uma conversinha de paz. Depois ele vai perseguir cada cristão, um por um. E vai vir um chip da besta. Se você não aceitar, você é perseguido, você é torturado ou até morto. Uma criança, a partir dos 8 anos, dos 7 para cima, ela não é mais inocente. Então, se seu filho não estiver no caminho de Deus e ficar, eles vão pegar aquela criança e vão te ameaçar por causa dela. Vão torturar aquela criança até você negar Jesus. Se você não negar, aquela criança morre e você morre junto. Então, meus irmãos, não vai ser pouca coisa não. Os crentes que ficar vão sofrer. Aleluia. Porque conhece a palavra, sabendo que se aceitar o chip da besta, vai ser filho do diabo para sempre. Não vai ter mais volta. Igual Lúcifer. Ele se voltou contra Deus e não teve mais volta. Ele não teve mais perdão. Então, os crentes que ficarem vão saber, conhecem a palavra. Por isso que Jesus disse para os que ficar, se tiver no telhado da sua casa, não saia. Se tiver no campo, não volte para pegar suas coisas. Porque como um raio surge do Oriente até o Ocidente, mais rápido será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Você vai estar falando com a pessoa, você piscar. Quando você abrir os olhos novamente, aquela pessoa não vai estar lá. Aleluia. Jesus disse que em uma lavoura vai dar 2 mulheres. Vai uma e fica a outra. Numa fazenda
Vai estar 2 fazendeiros. Sobe um e fica o outro. Glória a Deus. Vai ser num piscar de olhos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E se você não estiver preparado, você fica. E eu estou falando a verdade. Porque muita gente não acredita mais nisso. Muita gente está pensando que desde os anos 2000, séculos, décadas, Jesus não voltou. A qualquer hora Jesus volta. João, ele fala na Bíblia que nos últimos tempos o exército contra Israel seria mais de 2 milhões de pessoas contra Israel. Que vinha peste, vinha fome, vinha terremoto. E se você prestar atenção, está acontecendo. Em Minas Gerais, passou hoje mesmo no jornal. Teve mais gente que matou mais de 53 pessoas. Isso é o quê? O devorador. É Satanás agindo. Você acha que mesmo a igreja ainda estando aqui e o anticristo não podendo se revelar, ele já está aí, agindo pelos seus atos, agindo em crianças, adolescentes, adultos, em tudo quanto é gente. O anticristo está aí. Dá para ver todo mundo, mas todo mundo está de cara fechada. Todo mundo está cego. Não está vendo que Jesus está às portas. Tanto terremoto que está havendo no mundo. Mas é tanta enchente. Você vê que o calor, a temperatura do Brasil aumentou. Pessoas estão morrendo de insolação. Isso é o quê? Sinal que Jesus está voltando. Jesus, o próprio Jesus disse que antes disso tudo haveria sinais. Disse aos seus discípulos que haveria guerra, haveria fome, haveria peste. Pai contra filho, filho contra mãe, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, reino contra reino. Aleluia. E se você prestar atenção, está acontecendo. É tanto filho matando mãe, tanto mãe matando filho. É tanto pai matando filho, tanto filho matando pai. É tanta guerra entre países. É terremoto pra cá, terremoto pra lá. Fome cá, fome cá. Peste lá, peste cá. O mundo, ele está precário. Isso é sinal que Jesus está voltando. É Deus. Glória a Deus. Em tanto país, os crentes estão morrendo. Estão sendo perseguidos. Veja, na Coreia do Norte, em alguns lugares da África, crentes estão sendo mortos, aniquilados de vez. Eles não poupam nem recém-nascidos. Se tiver na igreja, morre. Eles não têm ressentimento. Ele mata de qualquer jeito. Os crentes estão sendo perseguidos por apenas quererem ao culto, por apenas pregar a palavra de Deus ao próximo, por apenas querer louvar apenas um louvor. Enquanto você tem a oportunidade de estar fazendo isso, não está fazendo. Enquanto você tem a oportunidade de estar lendo a Bíblia, enquanto muitos queriam, mas não podem, você está dormindo. Ou você está ocupado com o trabalho, ou está ocupada com a casa, ou está ocupado vendo a WhatsApp, ou está ocupado vendo o Instagram. Não tem tempo para ler a Bíblia. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para arrumar casa, você tem tempo para almoçar. Você tem tempo para fazer tudo, menos ter um tempo para Deus. Isso, o Espírito Santo vai se afastando cada vez mais de você. Quando você perceber, o Espírito Santo não está nem mais com você. Então, meus irmãos,
agarrem essa oportunidade que você tem. Enquanto muitas pessoas estão aí fora, morrendo por apenas ter um versículo da Bíblia no seu bolso, você tem tanta Bíblia dentro de casa e quando vai ver, tá toda empoeirada em cima da estante. Você só pega para carregar debaixo do braço e ir para a igreja. Mostrar que tem Bíblia. Só. Apenas isso. Mas apenas um versículo da Bíblia você não lê no dia. Deus poderoso. Meus irmãos, não sei mais como os crentes estão hoje em dia. Antigamente a oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada era todo dia, era vigília. E acha que o povo reclamava? Não, o povo gostava. Era de manhã, culto de oração. De tarde, culto de oração. De noite, culto. De madrugada é a vigília. Aí no outro dia tudo vai repetir. O povo reclamava, não reclamava não. O povo todo dia em ponto. Estava ali no horário, em cima do horário. Tinha gente que chegava antes.